Então, oficialmente, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à banca de qualificação do aluno Bruno Tadeu Silva de Lima. Eu sou a professora Daniele Ferraz Garcia, orientadora dele. Bruno, você tem 15 minutos para apresentar e após a sua apresentação, a gente vai passar a palavra para a banca. Compondo a sua banca hoje, nós temos como membro externo a professora Marcela e como membro interno o professor Rodrigo. Essa ordem ela pode inverter aí na banca final, tá? Mas a composição no momento é essa. Então, 15 minutos para você apresentar. Vou fazer o cronômetro aqui conforme eu acabei de te explicar. E aí no final a gente abre para eles falarem, ok? Ok. Vou deixar minha câmera e o meu microfone fechados e aí quando der o tempinho eu te aviso, tá? Boa apresentação e pode começar. Bom, olá, bom dia. Meu nome é Bruno Tadeu e eu sou responsável pela Escola de Ciência e Tecnologia Homo Sapiens. Bom, o que me levou a ter esse tema? Primeiro é o meu gosto pela tecnologia, que é muito grande, então eu tentei buscar algo que se pudesse ser feito em Cuiabá hoje, atualmente. O outro ponto é criar um novo local de ensino, porque Mato Grosso, Cuiabá ainda tem uma precária forma de lidar com a tecnologia e os novos modelos de ensino que estão surgindo. Bom, o conceito do meu tema, que é uma escola, é um lugar de aprendizagem, um local onde a própria escola se torna um terceiro professor, dependendo da forma ou da disciplina que vai ser passada dentro dessa escola. E a escola também acaba se transformando num próprio local de aprendizagem. Bom, contextualização. Primeiramente, o primeiro local que se iniciou os estudos em ciência e tecnologia foi o Massachusetts Institute of Technology, nos Estados Unidos, que conseguiu desenvolver o primeiro jogo para computador. Passando para o Brasil, a gente tem as escolas de aprendizes artífices, que foram as primeiras escolas a se transformar, que passaram pela essa transformação para virar institutos de tecnologia. Ou seja, foi necessário adequar o prédio já existente a uma nova demanda. Isso também aconteceu em Cuiabá, Mato Grosso, onde se iniciou o campus IFMT, que era uma casa colonial e num bairro mais afastado. Outra situação que existe no Brasil, que além das instituições públicas, existem instituições particulares, como é o caso do Instituto Mauá de Tecnologia, que compõe 130 mil metros quadrados de espaço de área de campus para essa demanda de tecnologia. Também temos a Faculdade de Tecnologia do Nordeste, que também é um ponto de referência nessa questão de tecnologia, e a Universidade de Ahmedabad, que é na Índia, que também a Índia hoje está se tornando um polo muito atrativo para a tecnologia no mundo, que leva muitos estudantes a essa região. Bom, o pré-dimensionamento dos meus setores são o setor educacional, de 2.324,84 metros quadrados, o setor de socialização, que tem 801,73 metros quadrados, setor administrativo, 202,4, o setor de serviço, 263,31, setor de manutenção, 22,87, a área construída da edificação ficou em 4.704,477, mais a área de sancionamento, que ficou 6.077,96, e a área construída total ficou 10.782,77 metros quadrados. Bom, o aspecto do lugar onde eu implantei a proposta. Ele fica no bairro da Jardim das Américas, próximo a vários pontos muito importantes da cidade, como é o caso da UFMT, ou várias instituições de ensino, de língua, e também por ficar em frente à Avenida Fernando Corrêa da Costa, que é uma via muito importante para a cidade de Cuiabá, onde tem um alto fluxo de pessoas e de produtos também. Aqui tem algumas imagens do terreno com seu entorno, que dá para ver muitos prédios residenciais de alto padrão, e um terreno com vegetação mais rasteira, mas sem muitas árvores. E, além disso, um ponto de ônibus localizado em frente ao terreno. Bom, vamos lá. Aqui inicia-se o projeto em si. Por que do nome Homo sapiens? Homo sapiens é a designação humana para o humano atual, que foi a evolução da espécie humana. Então, eu quis buscar essa questão de evolução, de adaptação, de conhecimento, já que é uma escola. Então, uma escola que se desenvolve, que se adapta ao meio em que os alunos vão estar inseridos. Bom, começando pela plano de situação, ali está a localização do meu terreno, com as cotas como eles ficaram pós-intervenção.
a Avenida Fernando Corrêa da Costa, que fica na sua frente, e na sua lateral fica a Avenida Cidade do México, e alguns dos seus ventos dominantes. Bom, aqui está a planta de implantação. Na Avenida Fernando Corrêa da Costa, eu tentei priorizar o acesso apenas de pedestres, por ser também uma via com alto fluxo de veículos, eu tentei não fazer essa interferência para ficar entrando muitos veículos por essa região. Então ficou o acesso de pedestres. Pela lateral tem o acesso de serviço, na parte de cima a seta vermelha é acesso de serviço e de pessoas, de funcionários. A seta rosa é para o estacionamento e a seta roxa é um estacionamento que fica na parte de cima do terreno. Uma questão muito importante do meu projeto é que eu tentei buscar uma integração entre o público e o próprio prédio. Então, eu criei essa escada-rampa, que é uma parte para socialização de pessoas que podem passar por ali, se sentar e utilizar esse espaço. Outra questão muito importante foi criar um espelho d'água para fazer com que crie um ambiente mais refrescante, mais fresco para esses usuários que forem se sentar ou ficarem ali da própria instituição ou público. Criei também vários espaços para socialização dos alunos, como uma praça central, tem uma praça lateral e um espaço de cinema a céu aberto que é utilizado tanto pelos alunos quanto pessoas de fora. Na parte de cima também ficou o acesso de veículos de carga e descarga, que ficou mais escondido da visão de quem entra por aqui. Aqui são algumas perspectivas mostrando a parte da escada até chegar na edificação. E aqui na imagem de baixo é mostrando a logo junto com as imagens do prédio. Aqui está uma setorização do meu térreo. No térreo ficou os setores educacional, socialização, administrativo, serviço e manutenção, além da circulação e da circulação vertical. Eu tentei buscar em colocar os setores que precisavam de acesso a serviços externos, ou seja, eu tenho a sala de robótica, que precisa de equipamento, a lanchonete, o elevador, que leva o restaurante no pavimento superior, e até mesmo o setor de carga e descarga, que é para a chegada de alimentação. Então, tudo isso fica na parte posterior da edificação para tentar evitar essa visualização, esse contato com esses produtos. Aqui são algumas perspectivas. A primeira é uma vista de pássaro de cima da edificação, mostrando todo o conjunto. Na vista de baixo, a gente tem a intervenção que eu coloquei o espelho d'água. Nas laterais são as vistas da parte posterior, que é a entrada, descarga e descarga, e na parte de baixo o acesso para o cinema a céu aberto. Aqui a gente tem a planta layout do térreo. Na planta layout do térreo, todas essas setas vermelhas são os acessos que se dão à edificação. Ou seja, o setor administrativo tem uma entrada, as salas que necessitam de entrada também tem cada sua entrada, entrada do espaço de serviço, entrada para os elevadores, uma entrada principal para o salão e uma entrada para a área de apresentação de projetos. Bom, uma outra coisa que eu tentei buscar, já que eu estou tentando falar de evolução, remetendo ao nome novamente do meu prédio, eu busquei fazer os mobiliários em formato de cadeia de carbono, para tentar remeter a essas questões. Então, no centro, ali no salão principal, a gente também tem vários assentos para os alunos se sentarem, para poder conviver. Além desse salão, tem vários espaços que foram designados para os alunos conseguirem se sentar e conseguirem estudarem, sem precisar sair da edificação. Aqui está a setorização do primeiro pavimento, onde ficaram apenas os setores educacionais e de socialização, que é um restaurante com o seu refeitório e espaço para os alunos conseguirem se estudar, e áreas de educação, que é a biblioteca, salas de aula comum, laboratórios e uma sala de realidade virtual. Eu também tentei buscar colocar os acessos verticais mais próximos e em áreas onde as pessoas consigam ainda entrar e ter uma fácil circulação para os andares superiores ou para o próprio subsolo. Aqui são a planta do layout do primeiro pavimento, que eu já dei uma explicada, mas os ambientes foram dispostos a ficarem próximos dos seus semelhantes. Então, salas que produzem muito barulho ficaram próximas de salas que produzem muito barulho, e salas que produzem menos ficaram próximos, por exemplo, da biblioteca. Seguindo de novo a orientação do cadeia de carbono para alguns mobiliários que eu utilizei na edificação. Aqui está a planta do estacionamento do primeiro subsolo, em que se dá acesso por uma rampa na parte de cima. Esse pavimento tem 75 vagas de estacionamento, além de vagas para motocicletas. Para acessar esse pavimento, temos 2 escadas e 2 elevadores também, e uma outra rampa que leva para o pavimento de baixo.
O corte está aqui para representar a questão que eu coloquei meus estacionamentos logo embaixo da minha edificação, para não atrapalhar a parte de visão de quem passa pela Fernando Correia ou quem vai utilizar esses espaços, e não ver um estacionamento ali naquela região. Por isso eles ficaram todos na parte do subsolo. Aqui é a planta do meu segundo subsolo, que segue o mesmo padrão, também com 75 vagas de estacionamento e vagas para motocicletas. Bom, aqui está a minha planta de cobertura, onde eu usei as telhas termoacústicas para tentar diminuir esse barulho que vai interferir na sala de aula. Eu tentei não fazer uma platibanda muito alta também, para não interferir na minha fachada, que é o design dela. E aqui na parte de cima temos 65 painéis fotovoltaicos para auxiliar na elaboração de energia para a escola. Aqui a gente tem as perspectivas ou vistas das fachadas da edificação, que eu tentei fazer uma semelhança com os computadores, com as torres do computador da Dell, que são esses hexágonos, que também se remetem à cadeia de carbono, levando de novo à parte da evolução, da adaptação. Então, eles foram criados para formar esses brises para a proteção das áreas internas da edificação, junto com essa estrutura mais circular que se assemelha também a circuitos de computador. Então, eu tentei fazer muito essa referência da tecnologia de computadores de peças para interagir com o meu projeto. Na imagem de cima, a gente tem uma vista dos brises, junto com um espelho de um vidro, da área de estudo dos alunos. Na parte de baixo, a gente tem o bicicletário, que é protegido por painéis fotovoltaicos também. E na vista de baixo, a parte onde se tem a biblioteca na parte de cima e a área de apresentação na parte de baixo. Aqui mais algumas perspectivas que também se assemelham muito à placa de computador, que é a placa-mãe. Então, ela tem muitas linhas retas e cada setor existe uma função. Então, eu tentei buscar isso também na minha edificação. Não só para a locação de cada sala de aula, mas também a locação das janelas e desses pontos. Também remetendo a essa questão das linhas retas, e essa parte curva da edificação se remete à parte do circuito de computador. Uma outra coisa que eu também utilizei fazendo referência a essa placa de computador são as cores utilizadas nela, que é o preto, é o verde, é o cinza e é o cromo, que são cores para se assemelhar com essa questão. Na primeira imagem também a gente consegue ver o espelho d'água, junto com espaço de socialização para as pessoas conseguirem se sentar e ficar ali, tipo, esperando ou utilizando esse espaço de alguma forma. Na imagem de baixo, com a parte curva, a gente consegue ver o brise, a curvatura, os espaços aqui no canto que é para espaço de estacionamento e o bicicletário. E é isso, meu projeto. Obrigada, Bruno. Faltou 2 minutinhos aí, perfeito seu tempo. Deixa eu até parar aqui meu cronômetro. Vou passar, então, as considerações, né, a palavra para a professora Marcela. Marcela, fica à vontade para fazer suas ponderações. Olá, parabéns, Bruno. Muito bom. Eu achei muito interessante e muito bom o seu projeto. Vou fazer algumas observações com relação a ele, tá? Que eu andei anotando. Quando a gente faz um trabalho, faz um artigo, no caso aqui, que é a proposta o formato do TFG, né? Tem a parte do resumo e as palavras-chave. E aí, no momento que você não coloca alguma palavra-chave referente à arquitetura, dá a entender que ele é somente um estudo. Então, assim, reveja essa parte das palavras-chave com relação ao resumo, tá? Deixa eu dar uma olhadinha. Com relação à fundamentação teórica do seu trabalho, eu senti falta sobre o conceito da escola de tecnologia e sobre ciências e tecnologia. Você fala muito disso, eu vi na fachada, nas perspectivas, ciências e tecnologia, e assim, é interessante você trazer a conceituação, nada muito explanado, mas assim, algo sucinto, tá? Para poder fazer parte da sua fundamentação.
Eu observei que, assim, durante o seu histórico, sobre o histórico das escolas, você falou muito sobre as obras essas escolas, né? Essas escolas serviram como obras de referência? Fica indagação, porque você falou bastante delas e ficou, ao meu entendimento, ficou como se fosse as obras de referência, apesar de que, mais para frente no seu texto, você coloca seus projetos de referência, né? Ok. E uma coisa que eu não consegui entender muito bem é com relação ao acesso ao subsolo, estacionamento no subsolo. Eu acredito que, assim, se eu não consigo entender como se dá na prática essa situação, é interessante utilizar da representação gráfica para suprir, para poder fazer essa comunicação. Uma vez que a gente utiliza o artigo e o projeto é um documento, e o trabalho deles é realmente tudo que está pertinente a ele está lá de forma clara, né? Então, assim, realizando um corte que pegue exatamente o momento em que, como o veículo entra no subsolo, é interessante você estar realizando só mais um corte, tá? Não precisa tirar nenhum dos outros, só adicionar mais um, tá? E uma coisa que me pegou, que tá na minha cabeça. Na sua apresentação agora, você falou sobre aprender com a escola e que a escola é um terceiro elemento, seria como se fosse um professor. Eu gostaria de saber aonde esse elemento está inserido no seu projeto. Eu observei que você utilizou muita tecnologia, aspectos da tecnologia, elementos da tecnologia, mas eu não sei ainda aonde eu acho visualmente ou na forma de uso esse elemento que você falou. Então, assim, é interessante tomar cuidado numa hora de você propor uma coisa e comprometer uma coisa e isso não estar ali, tá? De forma clara. E a questão da cartela de cores também. Isso tá junto com a identidade visual. Eu vi que você criou uma logo, criou um nome, tudo interessante, mas eu não vi nada sobre isso, não vi identidade visual da sua logo no trabalho. É interessante você estar criando e colocando, caso você não tenha criado. Se criou, tem que inserir no trabalho, porque eu não vi. E o interessante é que a identidade visual ela possui elementos que vão trazer informações que são pertinentes às suas escolhas no projeto e a questão de cartela de cores também. Apesar de que você utilizou as cores que você falou, né? Eu observei muito cinza, o verde, o preto, até o branco. Isso no contexto geral, né? E aí eu observei que a sua logo só tem o preto. Então, assim, eu acho que é interessante você estar olhando isso e inserir no seu trabalho essa cartela de cores que você escolheu, que você falou sobre essa escolha, tá? Então, no mais, é isso. Eu gostei muito do seu projeto, eu achei ele super interessante e super pertinente, muito pertinente, mas, assim, eu gostaria que fosse esclarecido esses pontos que eu falei para você, tá bom? Obrigada. Tá bom, obrigado. Obrigada, Marcela. Professor Rodrigo, fique à vontade. Olá, obrigado, Dani. Parabéns, Bruno, pelo teu chegada até aqui. Gostei bastante do seu trabalho também, de fácil leitura, né? Eu concordo com o que a professora Marcela mencionou, tá? Corroboro com o que ela falou. Eu vou fazer algumas ponderações, né, mais a título para tentar acrescentar, né, para que você possa melhorar na próxima pro caderno final, né? Faltou você colocar a numeração das páginas no seu caderno, tá? Então isso aí tem que ser colocado. Tem algumas figuras que as imagens não estão muito legal. Eu acho que eu até anotei aqui a figura 7, né? Ela não tá legal a qualidade da impressão. Se você imprimir, ela vai ficar meio borrada, tá? Quando você faz os acessos de veículo,
você coloca faixas de pedestres nas calçadas, não é isso? Eu acho que a gente tem que ter o seguinte entendimento. Faixa de pedestre a gente coloca na rua. A calçada é da pessoa, vamos dizer assim, né? É de quem está fazendo essa caminhabilidade. É onde que o transeunte pode se sentir seguro, é na calçada. Então, quando um veículo vai subir na calçada, você faz só o rebaixo da calçada, né? Que o veículo vai ter que prestar atenção quando ele está adentrando no prédio, né? Então, assim, tira aquelas faixas de pedestre lá, tá? É uma sugestão minha, né? Aí você verifica com a Dani e vê se isso é pertinente ou não, mas eu acho que a gente tem que ter essa visão, né? Porque, assim, se eu atravessar fora da faixa de pedestre na rua, o cara joga o carro em cima de mim. Então, o cara tem que entender que na calçada é para pedestre, tá? Sugestão. Na impressão que você fez do caderno, dá uma revisada na configuração de penas. Eu acho legal quando você coloca a linha de cota, a linha vermelha, porque ela realça, mas deixa ela mais fina, porque eu acho que ela ficou com uma espessura de 0,05 e ela ficou quase a espessura de uma parede. Deixa ela 0, né, que ela vai sair fininha e ela não vai dar essa espessura que deu no projeto, tá bom? Em alguns banheiros, ficou faltando vocês no banheiro masculino, faltou colocar mictório, né, uns banheiros menores que estão mais do lado esquerdo, no térreo, né, que eu acho que é na parte administrativa, se não me engano, dá uma verificada nisso aí. Lá no seu projeto também, você esqueceu de congelar a viewport, onde você colocou os nortes, né, então ele está com um quadradinho lá da viewport. Verifica na impressão se o quadro de esquadrias não vai ficar muito pequeno, né? Eu consigo enxergar na apresentação, no material, porque eu dou zoom, mas eu acho que se você imprimir ele não vai ficar legal não, tá, Bruno? Aí eu estava até analisando o seu projeto. As escadas de emergência, ela tem uma escada que ela vai só para o subsolo, né? Ok. Então, lá no subsolo 1 e no subsolo 2, a escada que está acima, ela está abrindo para fora. Ela abre para dentro. Chegou no térreo, ela abre para fora. Ela está certa. Aí tem, assim, uma escada em cima e outra embaixo. A de baixo está certinha. A de cima, as aberturas no subsolo 1 e subsolo 2, elas têm que abrir para dentro da escada. É como se fosse um fluxo. Imagina o fluxo de entrada da pessoa, né? Então é só alterar isso aí. Deixa eu verificar mais algumas coisinhas aqui. Mas no geral eu gostei bastante do teu projeto. Concordo com a Marcela em relação à comunicação visual. Eu acho que se colocasse um verde aí nela, eu acho que ficaria mais legal ainda, né? Eu queria entender, você pode até abrir seu microfone para me responder, tá? Não tem problema não, porque ele está desligado. Tem algumas paredes que você coloca elas curvas. Você pensou em que material que você vai fazer isso? Sim, eu pensei em fazer em casca de concreto, prof. Ok. Não, na parte interna mesmo, porque próximo dos banheiros, você colocou umas paredinhas, umas curvinhas. É alvenaria mesmo. Alvenaria mesmo, né? Porque isso aí o pedreiro vai amar você. Não, mas é executável, mas ele vai querer me bater, mas... Normal, não. Aí tem uma que você coloca uma janela bem numa ponta também, bem né? Você pensou o material que você vai usar? Nessa janela? É num laboratório. Sim, é vidro fixo. Eles Vidro vão fixo? fazer, tipo, pequenos cortes, então ele não vai ser inteiro. Como dá pra ver lá, ele vai ser, tipo, pedaço. Pedacinhos fixos. Isso. Ok. Isso aí você pode... Pode fazer isso até no mesmo acrílico. O acrílico você pode curvar ele, não sai tão ruim, não. É um molde, esquenta e gira ele. Ok. Tá? Mas no geral, você está de parabéns, tá? Bacana o projeto, gostei da proposta, gosto das formas que você usa, né? Eu acho que você deixou isso muito bem alinhado. Outra informação que eu estava esquecendo de falar,
tome cuidado nas escalas que você colocou no seu caderno, tá? Porque você colocou escalas que não são usuais. 1 para 350, 1 para 550, né? Então, assim, coloca 1 para 500, 1 para 600, eu até acho, porque eu tenho escala de 1 para 300, né? Eu consigo a escala de 1 para 600, mas tenta usar escalas usuais. Se não, trabalha com escala gráfica, né? Se você vai achar que vai ficar muito pequeno, trabalha com escala gráfica. Mas não utiliza essas escalas quebradas, tá bom? Olha, Bruno, minhas considerações são essas. Eu gostei do teu projeto, é só uma questão de ajustes, né? Que o negócio está bem legal. Tá ok? Obrigado, Bruno. Obrigado, Dani. Bruno. Obrigada, Rodrigo. Bruno, como de praxe, o professor orientador fecha a banca, né? É uma banca super importante para a gente olhar esses detalhes, né? Uma revisão. De todas as bancas que eu fiz até agora, a sua foi a que teve menos consideração, menos pedidos, então fique aí como um elogio, né? É um trabalho que já veio muito bom, realmente. Eu sempre falo, né? O trabalho, ele é do aluno. O orientador, ele tá aqui só para dar uma levada, né? Mas isso é mérito do seu empenho e da sua dedicação. É um trabalho que realmente posso dizer que é um dos melhores que eu já orientei aí na minha vida acadêmica enquanto professora. Então, parabéns. A gente depois alinha, né, certinho na orientação esses detalhes, algumas coisas a gente já tinha conversado, outras acabaram passando, mas a gente conversa certinho no detalhe, tá? Quero agradecer a presença de todos, pessoal que participou aí conosco nessa banca. Estou parando aqui a gravação. E